Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Thiago Macieira, prazer em conhecê-los. Se você está aqui pela primeira vez, por favor se inscreva no canal, curta se gostar desse vídeo e compartilhe para que o vídeo tenha bastante alcance. Na obra As Nuvens, de Aristófanes, foco do vídeo de hoje, vou analisar o conteúdo de uma das peças mais famosas já encenadas na Grécia Antiga. Aristófanes teve a maior parte de sua vida dedicada a escrever peças teatrais, sobretudo do ramo comédia, e suas obras são as peças de comédia mais antigas já encontradas. Aristófanes nasceu em Atenas no século V a.C. e escreveu mais de 40 peças teatrais, onde ele dedicava-se a ridicularizar, satirizar autoridades públicas, filosóficas e até religiosas. Ninguém escapava de sua pena e o público ia ao delírio de tanto rir por conta das encenações que eram feitas. Apesar de tudo, suas obras tinham um conteúdo bastante conservador e ele costumava ridicularizar pessoas que, por algum motivo, estavam destruindo os valores e os costumes locais de Atenas. Bom, apesar de tudo, das suas mais de 40 obras, apenas 11 chegaram até nós, infelizmente. E As Nuvens será analisada na obra da editora Zahar, que também tem outras duas obras, porém o vídeo de hoje vai ser dedicado apenas às nuvens. As Nuvens, do grego Nephelai, foi escrito em 423 a.C. e nessa obra ele dedicou-se a criticar os sofistas. Os sofistas eram mestres da retórica e que cobravam por suas aulas. Seus alunos eram aprendizes dedicados a ganhar o debate. Os sofistas, como mestres da retórica, tentavam convencer a multidão, tentavam apenas vencer o debate. O seu foco era o discurso, a arte de argumentar. Acontece que os sofistas não eram amantes da verdade e, no afã de ganhar o discurso, vencer o debate, eles utilizavam recursos que podiam até mesmo enganar a plateia. Mas era nessa ludibriação, nesse engano, nessa mentira, na trapaça, que eles se dedicavam a convencer o público de que eles estavam com a razão. E muitos jovens políticos acabavam pagando-lhes para ver suas aulas e ganhar na arte da retórica os debates e convencer a multidão. Bem, dito isso, vamos à peça. As Nuvens, encenada pela primeira vez em 423 a.C. em Atenas, dedicava-se a menosprezar a figura de Sócrates. Sócrates é, inclusive, o vilão dessa história. Sócrates, contudo, ele era um inimigo dos sofistas. O Sócrates, por meio da argumentação, da lógica, ele conseguia desmascarar os sofistas em público e chegou a ser condenado à morte por conta de acusações feitas pelos seus inimigos. A acusação feita contra Sócrates foi de corromper a juventude e ensiná-los a não adorar os deuses locais. Inclusive, essa peça de Aristófanes foi utilizada como prova, e o próprio Sócrates disse que não se reconhecia naquela história. De fato, Aristófanes tinha um grande ódio pelos sofistas e provavelmente confundiu Sócrates como um deles, a ponto de dedicar essa peça a acabar com a sua imagem. Mas, segundo Platão,
e Xenofonte, Sócrates era um amante da verdade, um homem que procurava levar os jovens a conhecer a justiça, a moderação, a virtude. Mas, de qualquer maneira, ele foi retratado aqui como um grande vilão e alvo de duras críticas. A história, ela tem como principal conteúdo uma revolta contra a pedagogia dos sofistas. E é uma crítica enorme ao seu modus operandi, à maneira como eles ensinavam os seus aprendizes a enganar, a ludibriar e a vencer o debate a qualquer custo. Por isso, a peça denuncia as consequências dessa nefasta pedagogia. O Aristófanes acusa aqui os sofistas de serem ateus, imorais, homens sem ética, educadores que, ao cobrar por suas aulas e ao cobrar para enganar as pessoas, na verdade estavam praticando estelionato, que eles tinham uma predileção pela retórica, pelo falar bem, mas não eram amantes da verdade. E também nessa obra ele critica a elite ateniense, que não trabalhava, vivia apenas do ócio e de enganar as pessoas. Bom, dito isso, vamos ao enredo. A história fala de um velho chamado Strepsíades. E é um velho muito engraçado que reclama de tudo e de todos. Ele também tem um filho chamado Fidípides, que é um garoto que não gosta muito de trabalhar e vive em casa apenas dormindo. Acontece que o Strepsíades ele tem muitas dívidas. Ele deve a todo mundo, deve aos comerciantes, deve impostos. Ele está devendo, está no vermelho já há muito tempo. E o Strepsíades ouve falar desses professores de retórica, desses sofistas. E aproveitando a fama de que eles realmente conseguem convencer as pessoas que estão certos, ele chama o Fidípides e o convence a ter aulas com Sócrates, que era um desses supostos sofistas e que estava fazendo muito sucesso em Atenas. O Fidípides não quer ir de maneira nenhuma e o Strepsíades ele então vai até a casa de Sócrates para analisar a sua dialética, a sua retórica, né? E ver se ele realmente é tão bom assim. Bom, chegando lá, o Sócrates bate na porta, é atendido e ele já se depara com uma cena bem estranha, né? Os discípulos todos estão lá deitados no chão. O Sócrates está num cesto lá no alto, fazendo não sei o quê. Aí o Strepsíades pergunta ao Sócrates: o que você está fazendo lá em cima, né? E aí o Sócrates lhe dá essa resposta aqui, ó. Vou até ler para vocês. Nunca eu poderia distinguir as coisas celestes se não tivesse elevado meu espírito e misturado meu pensamento sutil com o ar igualmente sutil. Se eu tivesse ficado na terra para observar de baixo as regiões superiores, jamais teria descoberto coisa alguma, pois a terra atrai inevitavelmente para si mesma a seiva do pensamento. É exatamente isto que acontece com o Agrião. Ou seja, ele diz que junto ao ar, lá no alto, ele conseguiria pensar melhor do que se estivesse na terra, que suga suas energias. E parece que com essa retórica ridícula ter convencido os Strepsíades, né? E aí, conforme eles vão conversando, o Sócrates convence-o de que os deuses gregos não existem. Exatamente a acusação da qual Sócrates, na vida real, foi levado à morte. E aí o Sócrates o convence de que, no lugar dos deuses, as verdadeiras divindades eram as nuvens. Daí o título da peça. As nuvens, na verdade, eram muito mais poderosas que os deuses, porque as nuvens nos dão a chuva. E a chuva só pode vir, a chuva só vem por meio das nuvens. E se os deuses realmente existissem, eles poderiam mandar a chuva sem a existência das nuvens.
E aí ele também diz e convence os Trepsíades de que Zeus, o pai dos deuses da Grécia Antiga, foi tirado do seu trono e o deus Turbilhão assumiu o lugar. Ele também mente e consegue convencer os Trepsíades de que os relâmpagos, os trovões, eles na verdade são resultado aí das nuvens rolando uma em cima das outras, né? E que quem lança os raios, as chuvas, não são exatamente os deuses, mas as nuvens pelo seu próprio poder. Observem que o Sócrates utiliza de um argumento de fato científico, mas para ludibriar e convencer os Trepsíades a ter suas aulas, a pagá-lo e conseguir convencer a multidão com mentiras e outros recursos de argumentação. Bom, aí ele convencido, achando que vai conseguir ludibriar seus credores, ele coloca o filho Fidípides na escola de Sócrates. Sendo que na vida real Sócrates nunca teve uma escola, tá? Bom, e aí nesse ponto, os Trepsíades, ele é visitado por duas entidades, o raciocínio justo e o raciocínio injusto, que tenta convencê-lo a não fazê-lo isso, no caso o raciocínio justo a não fazer isso, e o raciocínio injusto a sim botar o filho dele para ter aulas com Sócrates. E aí, olha só o que o raciocínio justo diz: você passará o tempo nos ginásios atléticos, brilhante e viçoso como uma flor, em vez de declamar na praça pública bobagens grosseiras, sem o menor sentido, como se faz atualmente, ou de gastar suas energias com questões armadas sobre chicanas, contestações e trapaças. Você irá até a academia, onde sob as oliveiras sagradas você correrá coroado de juncos finos, como um amigo de sua idade, cheirando a flores, aproveitando o lazer entre as folhas do álamo branco, que perde suas espiguinhas, gozando as delícias primaveris, enquanto o álamo cochicha com o olmo. Se você aceitar os meus conselhos e concentrar seu espírito neles, terá sempre o peito robusto, a pele viçosa, os ombros largos, a língua curta. Mas se você adotar os costumes atuais, primeiro terá a pele pálida, os ombros estreitos, o peito reentrante e o espírito amigo de chicanas. E aí vem o raciocínio injusto e o convence com o seguinte discurso: veja, rapaz, os inconvenientes da moderação e de quantos prazeres ela nos priva, com meninos e mulheres, com jogos, com comidas gostosas, com bebidas, com boas gargalhadas. Ao contrário, de que vale sua vida se você se priva de tudo isso? Vamos adiante. Agora passo às necessidades naturais. Digamos que você teve azar, amou, cometeu um adultério, foi apanhado em flagrante delito. Você está perdido porque não sabe falar. Mas se você ficar comigo, vai gozar as coisas boas da natureza, pular, rir, não considerando coisa alguma vergonhosa. Se você for surpreendido em adultério, dirá ao marido que nada fez de mal, depois diga que o culpado é Zeus. De fato, se um Deus se deixa vencer pelo amor e pelas mulheres, como você, simples mortal, pode ser mais forte que um Deus? Diante dessa última narrativa, os Trepsíades se torna convencido pelo raciocínio injusto, bota o raciocínio justo para correr e coloca o Fidípides na escola. O tempo passa e aí o Fidípides chega e começa a espancar o pai, simplesmente porque o pai criticou uma obra de Eurípides, que era o autor preferido do Fidípides. E aí o pai fala: o que você fez é um pecado. Como você ousa bater no seu próprio pai? E aí o Fidípides utiliza a arte que ele aprendeu na escola do Sócrates. Ou seja, que assim como o pai bate no filho, o filho pode criar uma regra para bater no pai. Porque não há nada de errado nisso. Os deuses não existem, ele não poderia ser punido por conta de bater no pai. Aí o Trepsíades, o velho, fica extremamente chateado com o filho e vê o erro que cometeu. Então eu obriguei meu filho a aprender a contradizer a justiça, para ele me convencer do que é justo e bonito que os filhos batam nos pais. Aí vem a consciência dele. É você, grande inventor e falador de palavras novas, falando com o filho, que tem de encontrar algum meio de persuasão capaz de lhe dar a aparência de quem fala de maneira justa. Bom,
No final das contas, o Estrepsíades viu o erro que cometeu e no final da história ele taca fogo na escola do Sócrates, queima tudo e provavelmente mata muita gente queimada. Moral da história: a arte do engano, a arte da mentira, ela volta-se contra você um dia. E se você ensinar o seu filho a mentir, a trapacear, a roubar, ele vai te roubar, vai te trapacear, vai te enganar. E vai, inclusive, dar a aparência de que está com a razão, utilizando a argumentação correta. Isso aqui é um soco na cara do relativismo, um soco na cara daqueles que não amam os valores, a verdade, a justiça e utilizam da mentira para ganhar o debate a qualquer custo. Aristófanes, no século IV a.C., era um gênio. E muito obrigado, meu caro, por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado da minha análise, do meu conteúdo. O livro é realmente perene, ele tem mais de 2000 anos, mas é um verdadeiro aprendizado e devia ser obrigatório para todos os jovens e adultos deste país. Meus caros, a justiça, a verdade, ela existe e você tem que lutar por ela, porque senão um sofista, um amante da opinião vai acabar te convencendo do contrário. Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem e muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.